Pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos de materiais teológicos e hoje nós vamos falar sobre um personagem na história da igreja muito importante, que é um grande pregador e pastor escocês, Robert Murray McCheyne. Nós iremos deixar uma palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 13, o verso 7, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então nós temos alguns materiais dele aqui no Brasil, não é muita coisa, mas o que nós temos dá para ter uma noção quem foi Robert Murray McCheyne. Ele foi um pastor presbiteriano, um jovem que morreu com 29 anos. Ele também foi missionário em Israel, aprendeu o hebraico, um linguajar fluentemente, e ele deixou um grande legado na sua geração, e ele deixou uma Bíblia, não é uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia McCheyne. Porém, esta Bíblia, ela é diferenciada porque ela é uma Bíblia devocional. Então, ela é como se fosse um pão diário. Aqui nós temos, para a introdução, nós temos a biografia dele, de McCheyne. É uma mini biografia, na verdade. Depois tem o pão diário. Essas palavras praticamente foi escrita por ele, pelo jovem pastor pregador. Essas duas colunas aqui, essas duas partes, foi escrita por ele. E aqui nós temos uma introdução, praticamente, da Bíblia, escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E esta Bíblia, como ela funciona? Por exemplo, 1º de janeiro, nós estamos em 2022, 1º de janeiro, ela é dividida em duas partes do devocional. Ela é dividida em leitura familiar, você pode ler com a sua família, você pode ler com amigos. Então ela é 2 capítulos, né, em leitura familiar, que por exemplo, Gênesis capítulo 1, você vai ler o Gênesis capítulo 1 todo, que é a leitura familiar. Mateus capítulo 1 todo, observe que Gênesis fala da criação, Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Cristo, e na sequência tem a leitura pessoal, que é Esdras capítulo 1 e Atos capítulo 1. Então é uma Bíblia sensacional, fantástica. Por quê? Porque você vai ler a Bíblia toda em um ano, como ele esquematizou, esse jovem pastor, e esse cronograma dele funciona da seguinte forma. Funciona você lendo, vai ler a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse e o Novo Testamento 2 vezes e Salmos 2 vezes. Então você vai ter contato com o Novo Testamento durante o ano todo 2 vezes e ter contato com os Salmos 2 vezes. Muito boa, muito bom. Eu já li, estou lendo de novo esse ano. E nós temos aqui também outros materiais dele, que é Sermões de Robert Murray McCheyne, que é o Amor de Deus. Esse livro aqui praticamente é um livreto. Ele é uma exposição de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz que o amor de Cristo nos constrange. É uma exposição sobre o amor de Deus. Nós estamos vivendo uma época que o amor de Deus é um atributo que está sendo muito deturpado, principalmente nos púlpitos brasileiros, e isso aqui vai nos ajudar a compreender a essência do verdadeiro amor de Deus. Nós temos também aqui um outro sermão dele, que é o futuro castigo eterno. Ele vai falar aqui sobre o tribunal de Cristo, ele vai falar sobre a condenação do homem sem Cristo, também um outro sermão poderoso que este grande pregador pregou. Nós temos aqui também uma coleção de sermões dele, editado pela editora Pés, e nós vemos aqui que temos aqui 24 sermões, diversos sermões. Não dá tempo para nós falarmos de todos, mas aqui tem um, por exemplo, que me impactou muito, que é o capítulo 14 de João. Deixa eu ver se eu... Quando ele fala sobre a respeito de Deus, que nós não conhecemos a Deus, né? Como deveríamos conhecer. Falando Jesus, quando ele abordou ali para Filipe, há tanto tempo estou convosco, Filipe, e vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque ele tanto queria ver Deus, que ele disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então, foi um sermão que me impactou muito nesse livro aqui, muito bom, se você puder adquirir. É um material de excelência. Que Deus continue abençoando a sua vida.